Em um hospital, uma pobre pequena menina à beira de morte recebe uma visita que mudaria tudo. Ao conhecer ela, um poderoso milionário encontra-se desarmado por sua frágil, mas esperançoso sorriso. Sem saber quem ele era, a menina fez um último devastador pedido. Você pode ser meu pai? Naquele mesmo momento, ele não pôde segurar para trás suas lágrimas, e sua vida nunca seria a mesma. Se esta história interessou você, subscreva para nosso canal. Não esqueça de curtir este vídeo. E conte-nos qual cidade você está assistindo-nos de. Nós vamos continuar. Era uma cinzenta manhã em Boston, o tipo onde o céu parece carregar o peso de todas as dores do mundo. O som de monitores cardíacos e apressados passos de enfermeiras encheu o corredor do ala de oncologia pediátrica no Hospital Geral de Massachusetts. Lá, em meio a imaculadas brancas paredes e o cheiro de antisséptico, um dos mais afluentes e influentes homens no país estava fazendo uma incomum visita. Conhecido por sua generosidade, filantropia e uma fortuna construída sobre décadas, Maxwell Bennett raramente aparecia pessoalmente em instituições ele financiava. Mas, nesta particular manhã, algo compeliu ele a quebrar de sua usual rotina e visitar este específico hospital. O que deveria ter sido apenas uma rápida visita transformou-se em um evento que completamente mudaria sua vida. Conforme ele caminhava corredor abaixo, seus olhos foram atraídos a uma meio aberta porta de onde veio uma suave, infantil risada cheia com fragilidade. Quando ele olhou para dentro, seu inteiro corpo congelou. Na cama sentava uma pequena menina, extremamente pálida, com delicadas feições, grandes olhos e um sorriso que contrastava bruscamente com a situação ela estava em. O impacto não veio apenas da comovedora cena. Esta criança carregava uma impressionante semelhança a alguém ele nunca pôde esquecer, sua ex-esposa, Sarah, que tinha sumido exatamente 7 anos atrás, a vítima de um súbito e misterioso desaparecimento. O mesmo número de anos como a idade da menina. Seus olhos, a forma de seu rosto, até aquele algo tímido sorriso, eram perfeitas cópias. Atordoado, ele sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ele precisava de inclinar contra o batente da porta para impedir de colapsar. Memórias vieram inundando de volta, os felizes momentos, as discussões, as não cumpridas promessas, e especialmente o vazio seu desaparecimento tinha deixado. Impulsionado por um impulso ele não pôde compreender, ele empurrou a porta aberta e entrou no quarto. A menina, surpresa, ergueu sua cabeça ligeiramente, seus olhos acendendo-se. Ela não tinha ideia quem ele era, mas reconheceu nele um bondoso rosto e uma presença que de alguma forma parecia familiar. "Qual é seu nome?" Maxwell perguntou, sua voz rouca com emoção. "Emily", ela respondeu suavemente, estudando ele com curiosos olhos. "Você é um doutor?" Ele balançou sua cabeça, movendo-se mais perto para sua cama. "Não, eu sou apenas um visitante. Eu ajudo o hospital às vezes." Emily assentiu, como se esta explicação fizesse perfeito sentido. Seus pequenos dedos traçaram padrões no cobertor cobrindo suas pernas. "Eles dizem, eu estou muito doente." Ela confidenciou, sua voz factual daquele jeito apenas crianças podem gerenciar. "Mas eu não estou assustada." A similaridade em seus maneirismos a Sarah era estranha. O jeito ela inclinou sua cabeça, o leve sulco entre suas sobrancelhas conforme ela concentrava, tudo isso enviou ondas de choque através do sistema de Maxwell. "Você é muito corajosa", ele disse, incapaz de tirar seus olhos de seu rosto. Uma enfermeira entrou no quarto, surpresa evidente em sua expressão em encontrar o famoso Maxwell Bennett sentado à beira da cama de um paciente. "Sr. Bennett, eu não realizei você estava visitando hoje", ela disse, checando os sinais vitais de Emily no monitor. "Foi uma decisão improvisada", ele respondeu, seu olhar ainda fixo em Emily. Depois a enfermeira saiu,
Um confortável silêncio assentou entre eles. Emily pegou um esfarrapado livro de sua mesa de cabeceira e perguntou se ele leria para ela. Sem hesitação, Maxwell concordou, pegando o livro gentilmente de suas pequenas mãos. Conforme ele lia, os olhos de Emily começaram a cair. Mas antes ela adormeceu, ela olhou para ele com uma expressão que parecia muito mais velha que seus anos. Qual é seu maior desejo, Emily? Maxwell perguntou, quase sem pensar, sua voz mal audível. O que seguiu foi um silêncio que pareceu suspender o tempo. Menina pegou um profundo fôlego, olhou diretamente dentro seus olhos e, com uma doce e determinada expressão, respondeu: Você pode ser meu pai. Por alguns segundos tudo parou. O som de monitores tornou-se distante. O mundo exterior cessou de existir. Apenas aquelas palavras ecoaram em sua mente, reverberando com suficiente força para desmantelar qualquer emocional barreira. Ele carregava este pedido simples, mas devastador, abriu uma caixa de perguntas, suspeitas e sentimentos. Ele nunca imaginou ter que enfrentar novamente. Como pôde esta menina carregar tal uma semelhança a alguém ele tinha amado profundamente? E por que o destino escolheria precisamente este momento para colocar ela em seu caminho? Eu nunca tive um pai, Emily continuou, confundindo seu silêncio por hesitação. Os outros crianças nos lares adotivos sempre tinham alguém visitar eles. Mesmo se não fossem seus reais pais, sua voz caiu para um sussurro. Eu só quero saber o que isso sente-se como. A garganta de Maxwell apertou-se. Eu seria honrado, ele disse, as palavras saindo antes ele pôde analisar elas. Mas diga-me, Emily, o que aconteceu a seus pais? Você sabe algo sobre eles? Emily balançou sua cabeça. Irmã Margaret no orfanato, disse eu, fui deixada na porta deles quando eu era um bebê. Nenhuma nota ou nada, apenas eu em uma cesta. Ela encolheu os ombros como se discutindo a história de outra pessoa. Eles me nomearam depois da freira que encontrou eu. A coincidência era muito impressionante para ignorar. Deixada abandonada como um recém-nascido, ao redor do mesmo tempo, Sarah tinha desaparecido. A física semelhança que foi além de mera chance. O inexplicável puxão ele sentiu em direção a esta criança do momento. Ele viu ela. Emily, você se importaria se eu viesse para visitar? Você novamente amanhã? Maxwell perguntou, já sabendo ele moveria montanhas para fazer isso acontecer. O rosto dela acendeu-se com uma alegria que transformou ela inteiramente. Por um momento, a palidez e fadiga de doença recuaram, substituídas por pura esperança. Realmente? Você promete? Eu prometo, ele disse. E ele quis dizer isso com cada fibra de seu ser. Conforme Maxwell deixou o hospital aquela tarde, sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. A possibilidade que tinha criado raízes não pôde ser descartada como mera fantasia. O tempo, a semelhança, a inexplicável conexão ele sentiu, tudo apontou para uma verdade ele ambos temia e desesperadamente queria confirmar. De volta em sua cobertura com vista para Porto de Boston, Maxwell caminhava o chão, reprisando cada detalhe de seu relacionamento com Sarah. Eles tinham sido separados por vários meses antes seu desaparecimento, seu uma vez apaixonado amor tendo desmoronado sob o peso de suas tendências workaholic e sua crescente depressão. A última vez ele tinha visto ela, eles tinham discutido amargamente 2 dias depois, ela sumiu sem um traço, deixando para trás apenas uma curta nota que dizia: Eu preciso de encontrar-me, por favor. Não procure por mim respeitando seus desejos. Tinha sido a mais difícil coisa. Ele tinha alguma vez feito, mas ele tinha cumprido. Agora, ele se perguntava se isso tinha sido seu maior erro a próxima manhã. Maxwell chegou no hospital carregando um pequeno urso de pelúcia. Ele encontrou Emily sentada na cama, uma enfermeira trançando seus finos cabelos. Quando ela viu ele, seu inteiro rosto transformou-se. Você voltou? Ela exclamou como se ela não pudesse bem acreditar. Eu prometi. Não prometi? Maxwell respondeu, entregando ela o urso. Este é para você.
Emily abraçou o brinquedo ao seu peito, seus olhos brilhando. Ninguém alguma vez deu-me um presente antes, não apenas para mim. Aquelas simples palavras estilhaçaram algo dentro de Maxwell. Naquele momento, ele fez um silencioso voto. Se ou não esta criança era quem ele suspeitava ela ser, ele asseguraria a ela nunca sentisse-se indesejada novamente. Conforme dias viraram semanas, Maxwell tornou-se uma figura constante à beira da cama de Emily. Ele reorganizou sua inteira agenda, delegando responsabilidades de negócios à sua equipe executiva, muito para o desgosto de seu antigo amigo e conselheiro legal, William Harrington. Você mal esteve no escritório, Max, William disse durante 1 hora. De suas chamadas telefônicas. A diretoria está ficando ansiosa. Isso não é como você. Coisas mudam, Will, Maxwell respondeu, observando Emily conforme ela desenhava figuras em um caderno de esboços ele tinha trazido para ela. Algumas coisas são mais importantes que relatórios trimestrais. O que Maxwell não compartilhou com William era sua crescente suspeita, não sua certeza, que Emily era sua filha, uma filha ele nunca soube existia, uma filha que precisava dele agora mais do que nunca. E ele estava determinado a descobrir a verdade. Não importa quais segredos isso poderia revelar. O escritório de William Harrington, na sede da Bennett Industries, elevava-se 52 andares acima do centro de Boston, oferecendo uma panorâmica vista da cidade que tinha feito Maxwell Bennett um bilionário. Ainda hoje, William mal notou a vista conforme ele caminhava os polidos andares, telefone pressionado a seu ouvido. Olhe, eu entendo você está preocupado, ele disse, sua voz cuidadosamente medida apesar da tensão evidente em sua postura. Mas eu preciso de absoluta discrição sobre isso, ninguém pode saber. Você está investigando especialmente não Maxwell, do outro lado da linha. Um investigador particular assegurou ele de seu sigilo antes de desconectar. William colocou o telefone para baixo em sua imaculada mesa e afundou em sua cadeira de couro, afrouxando sua gravata por 23 anos. William tinha sido mais do que apenas o advogado de Maxwell Bennett. Ele tinha sido sua mão direita, seu confidente, o arquiteto de muitas das mais lucrativas empreitadas da empresa. Ele tinha ajudado a transformar uma promissora startup de tecnologia em um império global. E todo o tempo ele tinha sido cuidadoso, metódico, assegurando que seus próprios interesses permanecessem protegidos. Agora, esta criança ameaçava tudo. William abriu seu laptop e acessou uma pasta escondida contendo documentos. Ele tinha esperado nunca precisariam ser revisitados. Registros dos finais meses de Sarah Bennett, relatórios médicos, transações financeiras, o cuidadosamente construído rastro de papel que tinha assegurado a recém-nascida bebê menina desapareceria no sistema sem um traço. Ele tinha convencido a si mesmo era para o próprio bem de Maxwell. O homem tinha sido devastado pela deteriorante saúde mental de Sarah, sua separação e então seu súbito desaparecimento. Uma criança teria complicado o processo de luto, distraído ele do negócio que precisava de sua total atenção. Pelo menos isso é o que William tinha dito a si mesmo conforme ele tinha feito os necessários arranjos. Mas, na verdade, William tinha agido para proteger sua própria posição. Uma criança, um herdeiro, teria alterado tudo, incluindo o cuidadosamente elaborado plano de sucessão que eventualmente colocaria ele no comando da Bennett Industries. E agora, contra todas as probabilidades, pai e filha tinham encontrado um ao outro. Através da cidade, Maxwell sentou no escritório da doutora Catherine Morgan, no Hospital Geral de Massachusetts, ouvindo atentamente conforme ela explicava a condição de Emily. Leucemia linfoblástica aguda, Dra. Morgan disse, seus gentis olhos suavizando a terminologia clínica. É a mais comum forma de leucemia infantil e tipicamente tem um bom prognóstico com tratamento adequado. Mas, Maxwell incitou, sentindo a hesitação em sua voz. Mas o caso de Emily é particularmente agressivo. Ela não respondeu bem.
Como fazem protocolos padrão? A quimioterapia está levando um severo pedágio em seu sistema sem produzir os resultados nós tínhamos esperado por. Maxwell inclinou-se para a frente, cotovelos em seus joelhos. Quais são as alternativas? Há tratamentos experimentais, testes clínicos, Dr. Morgan respondeu, folheando o arquivo de Emily. Mas espaços são limitados e os critérios de qualificação são rigorosos. Eu não me importo o que isso custa ou quais cordas precisam ser puxadas. Maxwell disse, sua voz resoluta. Eu quero ela para ter a melhor possível chance. Dr. Morgan estudou ele com uma mistura de compaixão e curiosidade. Senhor Bennett, perdoe-me por perguntar, mas por que esta particular criança? Você financia nosso ala pediátrica generosamente, mas eu nunca vi você tomar tal um pessoal interesse antes. Maxwell hesitou, incerto quanto a revelar. Eu acredito. Emily pode ser minha filha. As sobrancelhas da doutora ergueram-se. Emily sabe isto? Não ainda. Eu preciso de estar certo primeiro. Eu agendei testes de DNA, mas enquanto isso eu arquivei para emergência temporária guarda através de meu advogado. O orfanato tem concordado dadas as circunstâncias. Eu vejo, doutora Morgan assentiu. Bem, independentemente da biológica conexão, é claro Emily tem formado um apego a você. Em minha profissional opinião, aquela relação sozinha poderia ser benéfica para sua recuperação. Crianças frequentemente respondem melhor a tratamento quando elas têm forte emocional suporte. Depois de deixar o escritório da doutora Morgan, Maxwell fez seu caminho para o quarto de Emily, sua mente correndo com planos. Ele encontrou ela sentada na cama, assistindo um desenho animado na pequena televisão montada na parede. Ei lá! Ele disse, sorrindo conforme ele entrou. O rosto de Emily iluminou-se imediatamente. Max, eu estava esperando você viesse hoje. Olhe o que a enfermeira Jenny deu-me. Ela segurou para cima uma colorida pulseira de amizade. Ela mostrou-me como fazer elas. Eu fiz uma para você? Também. Ela estendeu a mão para uma pequena azul e verde trançada faixa em sua mesa de cabeceira. Maxwell sentou na beira de sua cama, profundamente tocado conforme ela amarrou a caseira pulseira ao redor de seu pulso. Eu vou valorizar isto, ele disse, sua voz grossa com emoção. Como você está sentindo-se hoje? Emily encolheu os ombros. Ok, eu acho, o doutor disse. Eu preciso de ser forte para alguma nova medicina. Eles vão tentar. Isso é certo, Maxwell confirmou, cuidadosamente escolhendo suas palavras. E eu vou estar bem aqui com você através de tudo isso. Emily inclinou sua cabeça, estudando ele com olhos muito sábios para seus anos. Por quê? Você nem mesmo conhece eu. A pergunta pegou Maxwell desprevenido, mas ele reconheceu a oportunidade isso apresentou. Na verdade, Emily, há algo eu gostaria de falar com você sobre, algo importante. Ele explicou em simples termos que ele tinha razão para acreditar eles poderiam ser relacionados, que ela poderia de fato ser sua filha. Ele observou seu rosto cuidadosamente conforme ele falava, tentando medir sua reação. É por isso você olha para mim às vezes como você está vendo alguém mais? Emily perguntou perceptivelmente. Maxwell assentiu, surpreso por sua perspicácia. Você lembra-me muito de alguém, eu me importava profundamente, sua mãe, eu acho. Minha mãe, Emily repetiu as palavras como se provando elas pela primeira vez. Como ela era? Ela era linda, Maxwell disse, memórias inundando de volta. Gentil, artística, com uma risada que poderia iluminar um quarto. Ela amava o oceano e dias chuvosos e sorvete de chocolate com confeitos coloridos. Eu gosto de sorvete de chocolate também, Emily disse solenemente. Mas eu nunca vi o oceano. Bem, Maxwell disse, sua decisão feita naquele momento. Uma vez você estiver sentindo, melhor eu vou levar você. Nós vamos para o Cabo ou Maine ou em qualquer lugar você quiser. Promete o que eu prometo.
Conforme eles conversavam, nenhum notou a figura pausando do lado de fora do quarto de Emily. William Harrington observou a cena com estreitos olhos antes de continuar corredor abaixo, telefone já na mão. A próxima manhã, Maxwell sentou em um estéril sala de exame em uma privada instalação médica, enrolando para cima sua manga conforme um técnico de I preparava-se para tirar sangue para o teste de DNA. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de William. Assunto urgente requer sua atenção. Reunião de conselho chamada para amanhã. Por favor, confirme presença. Maxwell franziu a testa digitando uma rápida resposta. Não posso ir. Reagende para a próxima semana. Segundos depois, seu telefone tocou. Max, você não pode continuar adiando isso? Williams disse sem preâmbulo. Quando Maxwell atendeu a fusão Peterson, está em uma crítica. Etapa. A diretoria está ficando inquieta. Sua ausência está sendo notada. Resolva isso, Will. É por isso eu pago você a obscena quantia, eu faço. Maxwell respondeu, encolhendo-se ligeiramente conforme a agulha entrou sua veia. Eu tenho mais importantes assuntos agora. Esta criança, o nome dela é Emily. Certo, Emily. Eu entendo ela capturou seu interesse, sua simpatia até. Mas você está permitindo emoção para nublar seu julgamento. A empresa precisa de você. Seus empregados precisam de você. E Emily precisa de mim mais. Maxwell disse firmemente. Eu ligo para você amanhã. Ele encerrou a chamada, incapaz de sacudir um estranho sentimento de mal-estar. William tinha sido seu mais próximo amigo e conselheiro por mais de 2 décadas. Ainda algo em seu tom sentiu-se estranho, muito insistente, muito controlador. Mais tarde, aquela tarde, conforme ele sentou ao lado da cama de Emily, lendo ela uma história, uma enfermeira trouxe um envelope de Manila. Isto acabou de chegar para você, Sr. Bennett. Marcado urgente. Dentro estava um preliminar relatório de um investigador particular. Ele tinha contratado para investigar as circunstâncias do abandono de Emily. Maxwell escaneou o documento, seu coração correndo conforme ele leu. Registros indicam infantil fêmea foi admitida no Hospital Memorial de Boston em 17 de março de 2018, a mesma data como o relatado desaparecimento de Sarah Bennett. Mãe biológica listada como Jane Doe alegou inconsciente na chegada. Bebê transferido para serviços sociais dia seguinte. Administrador de hospital que autorizou transferência, Dr. James Collins, atualmente empregado pela divisão de pesquisa médica Bennett. O sangue de Maxwell correu frio. Pesquisa médica Bennett, uma subsidiária de sua própria empresa. A coincidência era muito grande. Esta foi a primeira tangível conexão entre Sarah, Emily e sua própria organização. Seu telefone zumbiu novamente. Um texto da instalação de testes de DNA. Resultados acelerados conforme solicitado. Disponível amanhã, 9 am. Maxwell olhou para Emily, agora cochilando pacificamente depois sua medicação da tarde. As peças estavam começando a cair no lugar, mas a imagem elas formavam levantava mais perguntas que respostas. Quem tinha orquestrado a separação de Emily de sua mãe? Quem tinha assegurado ela desapareceria no sistema de acolhimento familiar? E mais importante, quem tinha mantido sua existência um segredo dele por 7 longos anos? Conforme a noite caiu sobre Boston, Maxwell fez um silencioso voto para descobrir a verdade. Não importa quão doloroso isso poderia ser, não importa cujas lealdades isso poderia chamar em questão, por Emily's bem e por Sarah's memória, ele encontraria respostas e alguém seria responsabilizado. A instalação de testes de DNA ocupava o inteiro 15º andar de um elegante prédio de vidro no corredor de biotecnologia de Cambridge. Maxwell chegou precisamente às 9, tendo mal dormido a noite antes. Sua mente tinha corrido com possibilidades, com esperanças e medos que tinham mantido ele olhando para o teto até o amanhecer rompeu sobre o horizonte de Boston. Doutora Elaine Chen, a diretora da instalação, cumprimentou ele pessoalmente,
guiando ele a um privado quarto de consulta. A expressão dela não entregou nada conforme ela colocou um selado envelope na polida mesa entre eles. Os resultados são conclusivos, Sr. Bennett. Ela disse, sua voz profissionalmente neutra. A probabilidade de paternidade é 99,97%. Emily é inquestionavelmente sua biológica filha. Mesmo embora ele tinha suspeitado, tinha sentido isso em seus ossos do momento. Ele viu ela. Ouvir a científica confirmação atingiu Maxwell com a força de um físico golpe. Ele fechou seus olhos brevemente, emoções lavando sobre ele em poderosas ondas. Vindicação, alegria, raiva pelos perdidos anos e avassaladora culpa por não ter de alguma forma sabido, por não ter procurado mais arduamente por Sarah. Obrigado, Dr. Chen, ele conseguiu, sua voz mal firme. Há algo mais, ela adicionou, deslizando um segundo documento através da mesa. Desde você solicitou uma abrangente análise genética, nós também identificamos marcadores consistentes com uma rara variante genética que afeta como o corpo de Emily processa certos tipos de medicações. Isto poderia ser criticamente importante informação para sua equipe de oncologia. O foco de Maxwell aguçou-se instantaneamente. Como assim? Esta particular variante poderia explicar por que ela não respondeu bem a padrão protocolos de quimioterapia. Com esta informação, seus doutores poderiam potencialmente ajustar seu regime de tratamento, possivelmente melhorando seus resultados significativamente. Dentro da hora, Maxwell estava sentado em frente ao Dr. Morgan, no Massachusetts General. O genético relatório espalhado entre eles. A expressão da oncologista cresceu crescentemente animada conforme ela estudou as descobertas. Isso muda tudo, ela disse, estendendo a mão para seu telefone. Há um teste clínico no Dana-Farber especificamente visando pacientes com este perfil genético. Ele está mostrando promissores resultados, mas espaços são extremamente limitados. Coloque ela dentro, Maxwell disse sem hesitação. O que quer que custe. Dr. Morgan levantou uma sobrancelha. Sr. Bennett, eu entendo sua determinação, mas há protocolos, listas de espera. Eu não me importo. Maxwell interrompeu, inclinando-se para a frente. Eu acabei de descobrir que minha filha tem sido mantida de mim por 7 anos. Durante aquele tempo, ela tem sido transportada entre lares adotivos, diagnosticada com um agressivo câncer e deixada para enfrentar isso tudo sozinha. Eu não posso ficar parado e assistir ela sofrer mais tempo quando poderia haver um tratamento que poderia ajudar ela. Sua voz quebrou ligeiramente nas finais palavras e a expressão da doutora Morgan suavizou-se. Eu vou fazer algumas chamadas, ela prometeu. Enquanto isso, eu acho que você tem algumas notícias para compartilhar com Emily. Emily estava sentada na cama quando Maxwell chegou em seu quarto, um psicólogo infantil nomeado Dr. Patel ao lado dela. Eles tinham concordado. Isso seria a melhor abordagem, tendo um profissional presente para ajudar Emily a processar a alteradora de vida informação. Ei, Max, Emily chamou alegremente quando ela viu ele. Dr. Patel trouxe-me um novo livro sobre espaço. Você sabia há planetas onde chove diamantes? Maxwell sorriu, acomodando-se na cadeira ao lado de sua cama. Isso soa incrível. Talvez nós possamos ler isso, juntos mais tarde. Agora, porém, eu tenho algo importante para falar com você sobre. Com gentil orientação do Dr. Patel, Maxwell explicou os resultados do teste de DNA, observando o expressivo rosto de Emily conforme ela absorvia as notícias. Sua inicial reação foi atordoado silêncio, seguido por um franzir de sua testa conforme ela processava a informação. Então, você realmente é meu pai? Ela perguntou finalmente, sua voz pequena e incerta. Sim, Maxwell confirmou, lutando para manter suas próprias emoções em xeque. Eu sou. E você não sabia. Todo este tempo. Não, querida. Se eu tivesse sabido sobre você, eu teria movido céu e terra para encontrar você. Emily ficou quieta por um longo momento, puxando um fio solto em seu cobertor. O quê?
Sobre minha mãe? Onde ela está? Maxwell trocou um olhar com o Dr. Patel antes de responder cuidadosamente. O nome de sua mãe era Sarah. Ela desapareceu 7 anos atrás, bem por volta da época você nasceu. Eu tenho tentado descobrir o que aconteceu a ela desde então. Ela era legal? Emily perguntou, olhando para cima com os olhos de Sarah. Ela era maravilhosa, Maxwell disse suavemente. Criativa, gentil, com um coração maior que o mundo inteiro. E ela teria amado você tanto, Emily. Eu sei isso com absoluta certeza. Emily absorveu isso, então perguntou a pergunta. Maxwell tinha temido. Então o que acontece agora? Bem, ele disse, estendendo a mão para sua pequena mão. Se está ok com você, eu gostaria de ser seu pai, não apenas biologicamente, mas em toda maneira que importa. Eu já comecei o legal processo para me tornar seu guardião e, eventualmente, se você quiser adotar você formalmente. Os olhos de Emily arregalaram-se. Você quer dizer, eu viveria com você, em sua casa? Isso é certo. Uma vez você estiver bem o suficiente para deixar o eu. Hospital. Eu teria meu próprio quarto. Maxwell sorriu. Absolutamente. Você pode decorar isso de qualquer jeito você quiser. O rosto de Emily iluminou-se brevemente, antes dúvida rastejou de volta. Mas e se eu não ficar melhor? A pergunta lá atingiu Maxwell como um físico golpe. Antes ele pôde formular uma resposta, Dr. Patel interveio. Gentilmente. Emily, lembra o que nós conversamos sobre? Está ok para ter aqueles medos, mas agora seus doutores estão trabalhando muito duro para encontrar o melhor tratamento para você. Na verdade, Maxwell adicionou, essa é a outra notícia eu queria compartilhar. O teste de DNA mostrou algo importante sobre seu corpo que pode ajudar seus doutores a tratar sua doença melhor. Dr. Morgan já está trabalhando em colocar você em um especial programa que poderia ajudar você muito mais que sua atual medicina. Emily. Processou esta informação, seu rosto mostrando um cauteloso otimismo que puxou no coração de Maxwell. Então eu poderia realmente ficar melhor, de verdade. Isso é o que nós estamos todos trabalhando em direção, Maxwell assegurou ela. E eu vou estar com você a cada passo do caminho. Depois da emocional conversação, Dr. Patel sugeriu. Emily poderia precisar de algum tempo para processar tudo. Maxwell concordou, prometendo retornar aquela noite e dirigiu-se para seu escritório pela primeira vez em semanas. Ele encontrou William esperando em seu privado lobby de elevador, tensão evidente em cada linha de seu corpo. Finalmente William disse, caindo em passo ao lado dele conforme Maxwell caminhava em direção a seu escritório. Nós precisamos de conversar, Max. A diretoria está em alvoroço. O acordo Peterson está estagnando. E agora eu ouço rumores, você está solicitando guarda de algum caso de caridade de hospital? Maxwell parou abruptamente, virando-se para enfrentar seu antigo amigo e conselheiro. Esse caso de caridade é minha filha Will. Os resultados de DNA voltaram esta manhã. Emily é criança de Sarah, nossa criança. O rosto de William empalideceu visivelmente, uma reação que não escapou do aviso de Maxwell. Isso é impossível, ele gaguejou. Sarah não estava grávida quando ela desapareceu. Aparentemente, ela estava. Maxwell rebateu estudando a expressão de William de perto, e de alguma forma aquela informação foi mantida de mim. Emily nasceu no mesmo dia Sarah desapareceu. Will, no Boston Memorial, onde a divisão médica de nossa empresa tem uma significativa presença. Bastante uma coincidência, não diria você? William ajustou sua gravata, sua compostura retornando em incrementos. Max, você precisa de pisar cuidadosamente aqui. Se isso vazar, uma secreta criança de amor subitamente aparecendo, a imprensa terá um dia de campo. A ação da empresa poderia levar um golpe. Sua reputação. Eu não dou a mínima sobre minha reputação. Maxwell cortou ele bruscamente.
Eu me importo com minha filha, que tem passado 7 anos no sistema, quando ela deveria ter estado comigo. Alguém orquestrou aquela vontade. Alguém se certificou, eu nunca soube ela existia. William segurou seu olhar. Algo ilegível tremeluzindo em seus olhos. O que exatamente você está implicando? Eu não estou implicando nada ainda. Maxwell respondeu uniformemente. Mas eu pretendo descobrir exatamente o que aconteceu 7 anos atrás. E quando eu fizer, haverá consequências. A tensão entre eles era palpável, estalando como eletricidade no ar. Depois de um longo momento, William assentiu rigidamente. Eu entendo, você está chateado. Isso é muito para processar. Mas não deixe emoção nublar seu julgamento, Max. Você tem responsabilidades além desta uma criança. Ela não é apenas esta uma criança, Maxwell disse silenciosamente. Ela é minha criança. E agora ela precisa de mim mais do que qualquer outra pessoa faz. Ele passou por William para seu escritório, fechando a porta firmemente atrás dele. Uma vez sozinho, ele afundou em sua cadeira, o peso das revelações da manhã assentando pesadamente em seus ombros. Emily era sua filha. A confirmação deveria ter sido puramente alegre, mas em vez disso abriu uma caixa de Pandora de perguntas perturbadoras. Seu telefone tocou. Dra. Morgan, do Mass General. Senhor Bennett, eu tenho boas notícias, ela disse sem preâmbulo. Eu tenho falado com a equipe no Dana-Farber. Dado o perfil genético de Emily e a agressiva natureza de sua condição, eles têm concordado em admitir ela ao programa de teste imediatamente. Nós podemos transferir ela tão cedo quanto amanhã. Alívio inundou através dele. Essa é maravilhosa notícia, doutora. Obrigado. Há mais, doutora Morgan continuou. O teste está testando uma revolucionária terapia direcionada desenvolvida pela Nexus Biotech. Resultados preliminares têm sido notáveis, com taxas de remissão muito excedendo tratamentos padrão para pacientes com marcadores genéticos Emily específicos. Maxwell congelou, seu aperto apertando no telefone. Você disse Nexus Biotech? Sim, eles estão na vanguarda de personalizados tratamentos de câncer. Por que você pergunta? Maxwell abriu seu laptop, rapidamente puxando para cima um arquivo do portfólio de investimentos da Bennett Industries. Lá estava Nexus Biotech, uma startup que tinha recebido substancial financiamento de sua empresa 3 anos atrás, defendida por nenhum outro que William Harrington, que agora sentava em seu conselho de diretores. Nenhuma razão, Maxwell respondeu, sua mente correndo. Por favor, proceda com os arranjos de transferência. Eu estarei lá amanhã de manhã. Conforme ele desligou, Maxwell olhou fixamente para o Nexus Biotech resumo de investimento em sua tela. Outra conexão, outro fio em uma teia que estava tornando-se crescentemente complexa e crescentemente perturbadora. William tinha empurrado duro por este investimento, insistindo em incomuns termos que davam a ele pessoal supervisão em vez de padrão governança corporativa. Na época, Maxwell tinha pensado nada disso. William tinha sempre tido um aguçado olho para promissoras empreitadas de biotecnologia. Agora ele se perguntava o que mais seu confiado conselheiro poderia ter estado mantendo dele. Instituto de Câncer Dana-Farber permaneceu como um farol de esperança em meio à área médica de Longwood de Boston, sua moderna arquitetura banhada em luz solar de manhã cedo, conforme Maxwell escoltou Emily através de sua entrada. A criança agarrou seu urso de pelúcia em um braço, sua outra mão firmemente agarrando a de Maxwell, conforme eles seguiram a doutora Karen Winters, a principal pesquisadora no teste clínico. Nós preparamos um especial quarto para Emily, Dra. Winters explicou, guiando eles corredor abaixo decorado com coloridos murais de florestas e mágicas criaturas. Nós tentamos fazer o ambiente o mais confortável possível para nossos mais jovens pacientes.
Os olhos de Emily arregalaram-se conforme eles entraram em seu novo quarto. Diferente do estéril espaço hospitalar ela tinha conhecido no Mass General, este tinha sido cuidadosamente projetado com uma criança em mente. Paredes pintadas de um suave azul, uma pequena estante cheia com livros infantis e um assento de janela com vista para um jardim. "O que você pensa?" Maxwell perguntou, observando sua reação cuidadosamente. Emily moveu-se lentamente ao redor do espaço, tocando a colcha de retalhos na cama, examinando a pequena mesa no canto. "É bonito", ela disse suavemente. "Isso é realmente tudo para mim?" "Tudo para você", Dra. Winters confirmou com um caloroso sorriso. "E há uma sala de recreação corredor abaixo, onde você pode conhecer outras crianças no programa quando você estiver sentindo-se disposta." Conforme Dra. Winters delineou o cronograma de tratamento, Maxwell notou como a postura de Emily gradualmente relaxou, sua inicial apreensão dando lugar a cauteloso otimismo. A doutora explicou em termos amigáveis para crianças como a nova medicina funcionava usando um tablet, para mostrar ilustrações animadas que fizeram complexa ciência acessível. "Então, esta medicina é especial apenas para mim?" Emily perguntou, sua natural curiosidade emergindo. "Isso é certo", Dra. Winters assentiu. "Nós aprendemos que o corpo de todo mundo é um pouco diferente como impressões digitais. Este tratamento é projetado para trabalhar especificamente com sua única química corporal. Como uma chave que se encaixa apenas sua fechadura", Maxwell adicionou, ganhando um aprovador aceno da doutora. Depois Emily foi acomodada e o inicial avaliação completado, Maxwell entrou no corredor para pegar uma chamada de seu investigador particular, Michael. "Reeves, eu tenho algo", Reeves disse sem preâmbulo. Patulon puxou alguns cordões com um contato no Boston Memorial. Acessou os arquivados registros da noite. Sarah foi admitida 7 anos atrás. Ela veio inconsciente, grave pré-eclâmpsia. Emergência cesariana realizada para salvar o bebê. Maxwell inclinou-se contra a parede, seu coração batendo. "E Sarah, o que aconteceu a ela?" "É aí onde isso fica estranho. Registros mostram, ela foi transferida para a UTI em crítica mas estável condição. Então nada, nenhum registro de alta, nenhuma documentação de transferência. Nenhum nada. É como ela sumiu do sistema hospitalar." "Isso é impossível", Maxwell disse, sua voz mal acima de um sussurro. "Pacientes não apenas desaparecem de hospitais. Eles fazem se alguém altera os registros", Reeves rebateu. "E pegue isso. O médico assistente aquela noite era Dr. James Collins, o mesmo que assinou em transferir o bebê para serviços sociais." "Collins", Maxwell repetiu, o nome agora familiar. "Ele trabalha para Bennett Medical Research agora." "Exatamente." Começou lá cerca de 6 meses depois do desaparecimento de Sarah. Substancial aumento de salário, impressionante título. Homem fez e tanto um salto em sua carreira. A mandíbula de Maxwell apertou-se. "Eu preciso de falar com ele." Já trabalhando em configurar isso, mas há algo mais. Os registros de visitantes do hospital daquela noite mostram um profissional não médico visitando o ala de maternidade depois do horário. William Harrington. A revelação atingiu Maxwell como um físico golpe. William tinha estado lá à noite, Emily nasceu à noite, Sarah desapareceu. E ele tinha nunca mencionado isso, nem uma vez em 7 anos. "Continue cavando", Maxwell instruiu Reeves. "Eu quero tudo. Você pode encontrar sobre Collins, e eu quero saber exatamente o que William estava fazendo naquele hospital." Retornando para o quarto de Emily, Maxwell encontrou ela já absorta em conversação com uma enfermeira que estava configurando seu primeiro tratamento. Ele maravilhou-se com sua resiliência, quão rapidamente ela se adaptava a novos ambientes, quão bravamente ela enfrentava cada novo desafio. Naqueles momentos, ele viu a força de Sarah nela, um legado que transcendeu os anos de separação. Sobre os seguintes dias, Maxwell estabeleceu uma nova rotina centrada inteiramente ao redor de Emily. Ele converteu uma sala de conferências no Dana-Farber
em um improvisado escritório, conduzindo essencial negócios remotamente enquanto permanecendo dentro de rápido alcance de sua filha. Quando Emily sentiu-se bem o suficiente, eles exploraram os jardins do instituto em uma cadeira de rodas. Maxwell apontando diferentes pássaros e plantas, observando seu rosto acender-se com cada nova descoberta. Nas noites, eles estabeleceram rituais que se tornaram preciosos para ambos, lendo aventuras compartilhando simples refeições quando o apetite de Emily permitia, e o que eles vieram a chamar tempo de perguntas, quando Emily podia perguntar qualquer coisa sobre sua mãe ou a vida de Maxwell, e ele responderia com completa honestidade. Fiz. Você amou minha mãe? Emily perguntou uma noite conforme crepúsculo pintava o horizonte de Boston em tons de lavanda e ouro. Maxwell sorriu, memórias lavando sobre ele. Muito. Nós nos conhecemos na faculdade. Ela estava estudando arte. E eu era este estudante de engenharia nerd que não podia acreditar alguém tão vibrante e criativo me daria a hora do dia. Por que vocês pararam de estar juntos? A franqueza de Emily, tão como a de Sarah, nunca falhou em pegar ele desprevenido. Maxwell considerou como enquadrar a complexa verdade para uma de 7 anos. Às vezes, mesmo quando pessoas amam um ao outro, eles têm problema, fazendo um ao outro feliz. Eu estava trabalhando demais, construindo minha empresa, e sua mãe precisava de mais do que eu estava dando a ela. Emily assentiu sabiamente. Irmã Margaret no orfanato disse que isso acontece às vezes. É por isso algumas crianças vêm para viver lá. Sua mãe teria nunca voluntariamente desistido de você. Maxwell disse firmemente, precisando Emily para entender esta. Fundamental verdade. Nunca. Algo aconteceu que impediu ela de manter você, mas não foi porque ela não queria você. A convicção em sua voz pareceu confortar Emily. Ela inclinou-se contra ele, seu pequeno corpo quente contra seu lado. Eu desejo eu pudesse ter conhecido ela. Eu desejo isso também, querida. Maxwell sussurrou, beijando o topo de sua cabeça. Mas ela deu-me você, e esse é o maior presente alguém tem alguma vez dado a mim. Conforme o tratamento de Emily progrediu, Maxwell observou pequenas, mas significativas melhorias. Seu trabalho de sangue mostrou promissoras respostas à terapia experimental. Seus níveis de energia gradualmente aumentaram, e a cor retornou às suas bochechas. Dra. Winters advertiu contra prematuro otimismo, mas reconheceu que Emily estava respondendo melhor que antecipado. O protocolo Nexus é especificamente projetado para pacientes com seu perfil genético, Dra. Winters explicou durante uma de suas semanais consultas. É como se o tratamento foi criado com alguém exatamente como Emily em mente. O comentário atingiu Maxwell como estranho, mas antes ele pôde perseguir isso, seu telefone zumbiu com um texto de Reeves. Encontrado Collins. Reunião marcada para amanhã. 2 p.m. Aquela noite, depois Emily tinha adormecido, Maxwell retornou à sua cobertura para preparar para o confronto à frente. Ele não tinha estado em casa em dias, e o espaço sentiu-se cavernoso e vazio depois do íntimo calor do quarto de hospital de Emily. Por impulso, ele entrou no depósito onde ele tinha cuidadosamente empacotado para longe os pertences de Sarah depois seu desaparecimento. Incapaz de separar-se com eles, mas muito dolorido para manter eles à vista. Entre as caixas, ele encontrou seus cadernos de esboços, dezenas deles cheios com seus distintivos desenhos e pinturas. Sarah tinha sido talentosa, seu trabalho capturando não apenas imagens, mas emoções. Maxwell sentou no chão, cuidadosamente virando as páginas do mais recente livro, o que ela tinha estado trabalhando em antes ela sumiu. No meio ele parou, sua respiração prendendo. O esboço mostrava um berçário, meticulosamente detalhado, um berço por uma janela, uma cadeira de balanço, prateleiras forradas com animais de pelúcia. No canto, Sarah tinha escrito uma única palavra, esperança. Ela tinha estado planejando para seu filho, preparando, sonhando.
Maxwell fechou o caderno de esboços, uma nova determinação endurecendo dentro dele. Alguém tinha roubado aqueles sonhos de Sarah, de Emily, dele, e ele estava crescentemente certo que William Harrington sabia muito mais do que ele tinha alguma vez deixado transparecer. O próximo. Manhã, Maxwell chegou no Dana-Farber mais cedo que o usual, trazendo com ele uma surpresa. Um pequeno conjunto de aquarela e caderno de esboços, similar aos que Sarah tinha usado. Sua mãe era uma artista, ele explicou conforme Emily examinou o presente com reverentes dedos. Eu pensei você poderia desfrutar tentando isso. O rosto de Emily iluminou-se. Você vai mostrar-me como. Eu estou com medo, eu sou terrível em arte. Maxwell admitiu com uma risada. Mas nós podemos aprender juntos. Eles passaram a manhã pintando, as desajeitadas tentativas de Maxwell em paisagens contrastando com o surpreendentemente intuitivo uso de cor e forma de Emily. Observando ela concentrar-se, língua presa entre seus dentes, exatamente como Sarah. Eu costumava fazer. Maxwell sentiu uma dor de reconhecimento tão profunda que quase o oprimiu. Em um ponto, uma enfermeira pausou na porta, sorrindo para a cena. Vocês dois parecem tanto um ao outro quando vocês estão concentrando. Ela comentou antes de continuar em suas rondas. A casual observação atingiu Maxwell profundamente. Pessoas estavam começando a ver o que ele sentia, a inegável conexão entre eles que transcendeu os anos de separação. Eles estavam tornando-se uma família, tricotando juntos o tecido rasgado do que deveria ter sido. Conforme o tempo se aproximava para sua reunião com o Dr. Collins, Maxwell relutantemente preparou-se para sair, prometendo Emily ele voltaria antes do jantar. Podemos ter macarrão com queijo? Ela perguntou esperançosamente. Tinha se tornado sua favorita refeição em dias, quando seu apetite era bom. Absolutamente, Maxwell concordou, beijando sua testa. E talvez sorvete para sobremesa, se Dr. Winters diz, está ok. Emily radiou, já estendendo a mão para seus novos suprimentos de arte para continuar pintando enquanto ele estava fora. Eu vou fazer algo especial para você enquanto você está fora. Conforme Maxwell dirigia-se para o elevador, seu telefone tocou. O nome de William Harrington piscando na tela. Maxwell hesitou, então recusou a chamada. O que quer que William queria, isso podia esperar. Hoje, Maxwell estava finalmente indo para obter algumas respostas sobre o que tinha acontecido 7 anos atrás. E nada, nem William, nem sua empresa, nem qualquer coisa no mundo, ia para parar ele de descobrir a verdade sobre a noite. Ele perdeu Sarah e a filha. Ele nunca soube ele tinha. Dr. James Collins tinha escolhido uma pequena cafeteria, 3 quarteirões da pesquisa médica Bennett, para sua reunião. Pública o suficiente para desencorajar uma cena privada o suficiente para sensível conversação. Maxwell avistou ele imediatamente, meados dos 50, rareando, cabelos grisalhos, o nervoso comportamento de um homem que tinha carregado um segredo por muito tempo. Sr. Bennett, Collins reconheceu conforme Maxwell escorregou para a cabine em frente a ele. Eu tenho estado esperando este dia por anos. Maxwell estudou o homem, controlando a raiva que ameaçava ferver. Então você sabe por que eu estou aqui. Collins assentiu, seus dedos remexendo com um guardanapo de papel. Sua filha, Emily. Ele engoliu seco. E Sarah. Comece a falar, Maxwell disse silenciosamente, seu tom não deixando espaço para evasão. Tudo do começo. Collins puxou um profundo fôlego. 7 anos atrás, eu era um médico assistente no Boston Memorial, turno da noite na ER. Uma mulher foi trazida inconsciente, grave pré-eclâmpsia, 38 semanas grávida. Sua pressão arterial estava perigosamente alta, colocando ambos ela e o bebê em risco. Sarah, Maxwell forneceu sua voz tensa. Sim, embora eu não soubesse o nome dela então, nenhuma ID, nenhum telefone, nada para identificar ela.
Nós realizamos uma emergência cesariana para salvar o bebê, uma saudável pequena menina, apesar das circunstâncias. Collins pausou, visivelmente lutando. A mãe estabilizou-se inicialmente, mas permaneceu inconsciente. Nós admitimos ela na UTI enquanto os serviços sociais tomaram temporária custódia do bebê. E então, Collins encontrou o olhar de Maxwell diretamente pela primeira vez. Então William Harrington apareceu, disse ele representava a família, que ele cuidaria de tudo. Ele tinha papelada, procuração médica, formulários de autorização familiar, tudo necessário para tomar controle da situação. O sangue de Maxwell correu frio. Documentos forjados. Eu realizo isso agora, Collins admitiu, mas na época eles pareciam legítimos e Harrington era persuasivo. Persuasivo como? Collins estremeceu à franqueza da pergunta. Ele sabia sobre minhas dívidas de jogo. Sabia eu estava prestes a perder tudo. Ele ofereceu uma solução, uma posição na pesquisa médica Bennett. Substancial salário. Todas minhas dívidas limpas. Tudo eu tinha que fazer era seguir suas instruções em relação à paciente e sua criança. Quais eram? Para alterar os registros, criar um rastro de papel mostrando a mãe tinha sido alta contra conselho médico, removendo qualquer conexão entre ela e o bebê. Collins olhou para seu café intocado e, para assegurar o bebê, foi colocado no sistema com nenhuma informação identificadora. Fúria subiu no peito de Maxwell, ameaçando sufocar ele. O que aconteceu a Sarah depois disso? Harrington arranjou para sua transferência para uma privada instalação. Ele disse ela precisava de cuidado especializado, que isso era no melhor interesse de todos. Eu não fiz perguntas. Eu deveria ter, mas eu não fiz. Qual instalação? Onde? Collins balançou sua cabeça. Ele nunca disse-me. Uma vez a papelada foi processada, isso foi isso. Eu nunca vi ela novamente. Maxwell inclinou-se para a frente, sua voz perigosamente suave. Você entende o que você fez? Você ajudou a separar uma mãe de sua criança. Você ajudou a manter um pai de saber sua filha existia. Por 7 anos, Emily tem estado sozinha no mundo por causa do que você fez. Eu sei, Collins sussurrou. Angústia evidente em seu rosto. Eu tenho vivido com isso todos os dias. Quando eu vi no boletim da empresa que você tinha encontrado ela, que você estava tornando-se seu guardião, eu soube era apenas uma questão de tempo, antes você viesse procurando por respostas. Por que vir para a frente agora? Por que concordar com esta reunião? Collins alcançou dentro sua jaqueta, extraindo um fino pendrive que ele colocou na mesa entre eles. Porque eu mantive registros de meu próprio, seguro eu chamei isso então. Consciência eu realizo agora, tudo eu tenho sobre o que aconteceu aquela noite, incluindo cópias dos originais inalterados arquivos médicos. Está aqui. Maxwell pegou o drive, virando isso em seus dedos. Isso não absolve você. Não, Collins concordou. Nada poderia, mas há algo mais você deveria saber. Ele hesitou, então continuou. O protocolo Nexus tratando sua filha, ele não é apenas similar ao perfil genético de Sarah. Ele foi derivado disso. Maxwell congelou e... O que você está dizendo? Harrington tem estado rodando uma secreta divisão de pesquisa dentro da Bennett Medical por anos, usando material genético de Sarah, para desenvolver direcionadas terapias de câncer, o tratamento salvando. A vida de Emily foi literalmente criada do DNA de sua mãe. A revelação cambaleou Maxwell. William não tinha apenas escondido a existência de Emily. Ele tinha estado explorando o material genético de Sarah por anos, construindo uma fortuna de biotecnologia na fundação de sua traição. Por que? Maxwell demandou. Por que ir a tais comprimentos? Dinheiro? Poder? O Nexus? Protocolos valem bilhões. Personalizados tratamentos de câncer são o futuro da oncologia. Mas há mais para isso. Collins inclinou-se mais perto. Harrington precisava de controle da Bennett Industries.
Com você distraído pelo desaparecimento de Sarah, lamentando e focado em encontrar ela, ele poderia gradualmente consolidar sua posição. Uma criança teria. Complicado aquele plano? Dado você uma razão para mover para frente para construir um familiar legado? As peças caíram no lugar com enjoativa, uma clareza, a insistência de Williams em lidar com a busca por Sarah pessoalmente, seu estratégico posicionamento dentro da empresa durante os mais sombrios dias de Maxwell, seus crescentemente agressivos movimentos em direção à eventual sucessão. Há algo mais, Collins, adicionou sua voz caindo mais baixo. Algo eu apenas descobri recentemente quando eu ganhei acesso aos restritos arquivos de pesquisa. Sarah pode ainda estar viva. As palavras atingiram Maxwell como um físico golpe. O quê? A privada instalação onde Central Harrington especializa-se em longo prazo cuidado para pacientes em persistentes estados vegetativos. O último registro de transferência eu encontrei, datado 3 anos atrás, indicava um paciente combinando a descrição de Sarah. Foi movido para uma instalação chamada Lakewood Haven, no oeste de Massachusetts. Esperança terrível e maravilhosa surgiu através de Maxwell. Você está certo. Tão certo quanto eu posso ser sem ter visto ela eu mesmo. O identificador de paciente combina o código Harrington usou na original transferência. Maxwell levantou-se abruptamente, incapaz de permanecer sentado com a adrenalina correndo através dele. Se você está mentindo para mim... Eu não estou, Collins interrompeu. Tudo eu tenho dito a você está naquele drive, incluindo os registros de transferência de Lakewood Haven. Eu estou feito vivendo com este segredo, Sr. Bennett. O que quer que aconteça a mim agora, eu tenho feito minha paz com isso. Deixando a cafeteria, Maxwell chamou Reeves imediatamente, instruindo ele para verificar a informação de Colin sobre Lakewood Haven e preparar para uma possível visita. Sua próxima chamada foi para seu chefe de segurança, autorizando imediata proteção para Emily no Dana-Farber. Nenhuns visitantes sem sua explícita aprovação. Nenhuns exceções. Conforme ele dirigiu de volta para o hospital, a mente de Maxwell correu com implicações. Se Sarah estava viva, se ela tinha sido mantida em uma instalação de cuidado todos estes anos sem seu conhecimento, a profundidade da traição de William era além de compreensão. E se o protocolo Nexus tratando Emily tinha sido desenvolvido usando o material genético de Sarah, a conexão entre mãe e filha estendeu-se além da biologia para o próprio tratamento, salvando a vida de Emily. Ele chegou no Dana-Farber para encontrar Emily, sentada na cama, orgulhosamente exibindo uma pintura em aquarela ela tinha completado durante sua ausência. Um ensolarado jardim com uma mulher e criança segurando mãos entre vibrantes flores. É nós, ela explicou. Mas com mamãe também. Eu imaginei como ela poderia parecer. A garganta de Maxwell apertou-se conforme ele examinou a pintura. A feminina figura tinha as distintivas feições de Sarah. Feições Emily poderia apenas ter intuído através de alguma genética memória, tendo nunca visto o rosto de sua mãe. É bonito, querida, ele conseguiu, beijando o topo de sua cabeça. Você tem o talento de sua mãe. Emily radiou a comparação. O Dr. Winters veio pôr. Ela disse, meus números estão melhores hoje. Essa é maravilhosa notícia, Maxwell disse, forçando entusiasmo para sua voz, apesar da emocional turbulência dentro. Eles trouxeram seu jantar ainda? Não ainda. Podemos ainda ter macarrão com queijo? Absolutamente, eu prometi. Não prometi? Conforme Emily conversava sobre seu dia, a terapeuta de arte que tinha visitado, a outra criança ela tinha encontrado brevemente na sala de recreação. O telefone de Maxwell vibrou com um texto de Reeves, Lakewood Haven existe. Remota localização, alta segurança, especializado em longo prazo, cuidado para ricos clientes, trabalhando em entrar. Maxwell desculpou-se brevemente, entrando no corredor para fazer uma chamada para seu advogado. Jonathan Chen, eu preciso de emergência em junções. Preparado,
ele instruiu, congelando o acesso de William Harrington a todos os ativos, contas e instalações da Bennett Industries. E eu preciso deles prontos para arquivar a qualquer momento. Max, isso é extremo, Chen advertiu. William é seu segundo em comando, um membro do conselho, um grande acionista. Ele é também o homem que roubou minha filha de mim. Maxwell cortou, sua voz fria, e possivelmente manteve Sarah escondida por 7 anos. Eu tenho evidências, Jonathan, substanciais evidências. Houve um momento de atordoado silêncio antes Chen respondeu. Eu terei a papelada pronta dentro da hora. Mas Max, seja cuidadoso. Se William realiza, você está em cima dele antes tudo está no lugar. Eu sei, Maxwell reconheceu. É por isso, timing é crítico. Eu contatarei você uma vez eu tenha confirmado a informação sobre Sarah. Retornando para o quarto de Emily, Maxwell encontrou ela sonolenta de sua medicação, a excitação do dia alcançando com ela. Ele sentou ao lado de sua cama, segurando sua pequena mão conforme ela derivava em direção ao sono. Pai, ela murmurou, as palavras ainda novas e preciosas entre eles. Sim, querida, você está triste sobre algo? Maxwell hesitou, então respondeu honestamente. Eu estou pensando sobre sua mãe, sobre o quanto eu sinto falta dela. Os olhos de Emily, pesados com o aproximando sono, estudaram seu rosto. Você pensa ela sente nossa falta também? A inocente pergunta perfurou o coração de Maxwell. Eu tenho certeza ela faz em seu próprio jeito. Ele respondeu suavemente. Talvez nós vamos encontrar ela algum dia. Emily sussurrou, conforme seus olhos fecharam completamente. Talvez nós vamos, Maxwell concordou, observando sua filha escorregar para pacífico sono. Fora da janela, as luzes de Boston começaram a cintilar no crescente crepúsculo. Em algum lugar para o oeste, em uma instalação escondida entre as Berkshire, Montanha Sarah pode estar esperando Wayne. Inatingível por 7 longos anos, ainda potencialmente dentro de seu alcance agora. O telefone de Maxwell vibrou novamente, William ligando pela 5ª vez aquele dia. Desta vez Maxwell atendeu. Max, finalmente. A voz de William carregava sua usual suave confiança. Nós precisamos de conversar sobre a fusão Peterson. A diretoria está reunindo amanhã e sua ausência está tornando-se problemática. Na verdade, Will, Maxwell respondeu, mantendo seu tom deliberadamente casual. Eu acho nós precisamos de discutir algo muito mais importante que a fusão Peterson. Vamos nos encontrar em minha cobertura esta noite, 9 horas. Uma breve hesitação. Algo está errado? Não de todo, Maxwell mentiu suavemente. Apenas alguns desenvolvimentos com o tratamento de Emily eu gostaria de compartilhar com você e algumas ideias de reestruturação de empresa eu tenho estado considerando. Reestruturação? A beira de incerteza na voz de William era satisfatória. Nada dramático, Maxwell assegurou ele. Apenas alguns pensamentos sobre o futuro. 9 horas. Eu estarei lá, William confirmou antes de desconectar. Maxwell olhou de volta para sua dormindo. Filha. A filha William tinha mantido dele por 7 anos. Por esta hora amanhã ele teria respostas. Sobre Sarah, sobre o protocolo Nexus, sobre a completa extensão da traição de seu confiado amigo. E William Harrington finalmente enfrentaria as consequências de suas ações. Chuva açoitou contra as do chão ao teto, janelas da cobertura de Maxwell, conforme ele ficou observando a tempestade rolar através do porto de Boston. Relâmpago ocasionalmente iluminava o horizonte da cidade, lançando dramáticas sombras através do minimalista espaço que tinha uma vez sentido-se como lar, mas agora parecia como a moradia de um estranho. Ele checou seu relógio. 8:55 p.m. William chegaria a qualquer minuto. Annie. A mesa de centro jazia 2 itens.
O pendrive de Collins, seus conteúdos agora totalmente revisados e com backup em múltiplas seguras localizações, e uma única fotografia de Sarah que Maxwell tinha mantido em sua mesa por anos. Ele levantou a foto, estudando o rosto que tinha assombrado seus sonhos por 7 anos. O mesmo rosto ele agora via refletido nas expressões de Emily. Seus gestos, o inclinar de sua cabeça quando ela estava curiosa sobre algo. O interfone da cobertura zumbiu, puxando ele de seus pensamentos. Sr. Harrington chegou, senhor. Seu guarda de segurança anunciou. Envie ele para cima, Maxwell respondeu, colocando a fotografia para baixo precisamente onde William não podia perder de ver isso. William entrou com sua usual confiança, sacudindo gotas de chuva de seu sobretudo. Miserável noite, ele comentou, pendurando o casaco na entrada, mas valeu a pena enfrentar a tempestade por uma chance de realmente falar com você. Você tem sido bastante o fantasma estas passadas semanas. Eu tenho estado onde eu precisava de estar, Maxwell respondeu, não oferecendo nada. Para pegar a pasta de William ou servir ele uma bebida como ele normalmente faria. Com minha filha, se William notou a frieza no tom de Maxwell, ele não deu nenhuma indicação. Sim, a criança. Como ela está respondendo ao tratamento? O nome dela é Emily. Maxwell corrigiu, sua voz endurecendo ligeiramente. E ela está respondendo. Notavelmente bem. O protocolo Nexus parece quase perfeitamente calibrado para seu perfil genético, quase como se fosse projetado especificamente para ela. William assentiu, movendo-se em direção ao carrinho de bar. Fascinante como estes personalizados tratamentos funcionam. Importa se eu servir-me um whisky escocês? Parece como aquele tipo de noite. Ajude-se, Maxwell disse, observando conforme William selecionou o Macallan de 30 anos. Eles tinham frequentemente compartilhado durante sessões de estratégia noturnas. Você mencionou ideias de reestruturação? William incitou, acomodando-se em sua usual poltrona, aparentemente à vontade. Maxwell permaneceu em pé. Sim, eu tenho estado pensando sobre legado, sobre o que nós deixamos para trás, sobre confiança. A expressão de William permaneceu agradável, mas Maxwell notou o leve tensionamento de seus ombros. Todas importantes considerações para uma empresa de nosso tamanho. Eu não estava falando sobre a empresa, Will. Maxwell pegou a fotografia de Sarah, virando isso para que William pudesse ver isso claramente. Eu estava falando sobre pessoal legado, sobre as pessoas nós amamos, as pessoas nós traímos. A mudança na expressão de William foi sutil, mas inconfundível. Um momentâneo brilho de alarme rapidamente mascarado por praticada compostura. Eu não tenho certeza, eu sigo. Maxwell colocou a fotografia de volta na mesa ao lado do pendrive. 7 anos. Flo Sarah foi admitida no Hospital Memorial de Boston, grávida e inconsciente. Ela deu à luz a uma saudável bebê menina, minha filha, e então, de acordo com registros de hospital, que foram subsequentemente alterados, ela se deu alta contra médico. Conselho e sumiu. William sorveu seu uísque escocês, sua expressão cuidadosamente neutra. Você tem estado sobre isso 1000 vezes, Max. A policial investigação não encontrou nada. Os investigadores particulares não encontraram nada. Sarah desapareceu. Sim, Maxwell concordou, sua voz perigosamente calma. Mas o que aquelas investigações não descobriram? O que eu não sabia para procurar foi sua presença no hospital aquela noite. O silêncio que seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo distante ruído de trovão. Eu não sei o que você está falando sobre, William finalmente disse, mas o leve tremor em sua voz traiu ele. Maxwell pegou o pendrive. Do Dr. James Collins lembra diferente, como faz o registro de visitantes do hospital, que mostra você assinou a entrada às 11h42 p.m. e partiu às 3h17 a.m. Interessantes horas para um advogado corporativo estar visitando um hospital
onde a ex-namorada de seu amigo tem. Acabou de dar à luz, não diria você. William colocou seu copo para baixo cuidadosamente. Max, o que quer que Collins disse a você? Não, Maxwell cortou ele bruscamente. Não me insulte com negações. Eu tenho tudo, Will. Os originais inalterados registros médicos. Os falsificados papéis de alta com suas impressões digitais por todo eles. As financeiras transações, mostrando como você pagou Collins para cooperar. O rastro levando do Boston Memorial, uma privada a longo prazo instalação de cuidado em oeste de Massachusetts. O rosto de Williams tinha ficado pálido, mas sua voz permaneceu firme. Você não entende o que você está lidando com. Então explique isso para mim, Maxwell desafiou, finalmente sentando-se em frente ao homem que tinha sido seu mais próximo amigo e conselheiro por mais de 2 décadas. Explique por que você escondeu minha filha de mim por 7 anos. Explique por que você tem mantido a condição de Sarah um segredo. Explique os protocolos Nexus. Na menção de Nexus, a compostura de William vacilou visivelmente. Quanto você sabe? Tudo, Maxwell blefou, observando cuidadosamente pela reação de William. Mas eu quero ouvir isso de você. Tudo isso. Cada traição. Cada mentira. William ficou em silêncio por um longo momento, calculando, pesando suas opções. Finalmente ele esvaziou seu uísque escocês em um único gole e colocou o copo deliberadamente na mesa. Isso começou como proteção, ele começou. Sua voz assumindo um desapegado, quase clínico tom. Sarah estava instável naqueles finais meses, você sabe. Isso melhor que qualquer um. A gravidez foi inesperada, não planejada, ela ia dizer a você. Mas então veio o diagnóstico. Qual diagnóstico? Maxwell demandou, seu coração correndo. Demência frontotemporal de início precoce, rara em alguém tão jovem, mas agressiva. O prognóstico era pobre, rápido declínio cognitivo, mudanças de personalidade, eventualmente completa dependência. William encontrou o olhar de Maxwell diretamente. Ela não queria você para saber, não queria sua pena ou sua obrigação. Ela veio a mim para conselho legal sobre configurar diretivas de cuidado, planejando para o inevitável. Maxwell lutou para processar esta informação. E a pré-eclâmpsia? Uma complicação da gravidez, não relacionada à demência. Quando ela desmaiou e foi levada para o hospital, eu era seu legal procurador médico. A escolha dela, não minha. Os doutores realizaram a emergência cesariana, mas o estresse desencadeou um massivo evento cerebral. Ela nunca recuperou a consciência. E você decidiu o quê? Que eu não merecia saber nada disso. Que eu não merecia saber eu tinha uma filha. A voz de Maxwell subiu, apesar de seus esforços para permanecer calmo. William inclinou-se para frente. Você estava devastado pelo rompimento, Max. A empresa estava em uma crítica fase de expansão. Eu fiz uma chamada de julgamento para poupar você do duplo fardo de uma permanentemente inconsciente ex-namorada e uma recém-nascida criança quando você estava já mal funcionando. Isso não era sua chamada para fazer, Maxwell disse, sua voz mortalmente quieta. Talvez não, William concedeu, mas uma vez feito não havia volta. E então, cerca de 1 ano depois, algo inesperado aconteceu. As amostras de sangue de Sarah preservadas durante sua hospitalização mostraram notáveis propriedades, marcadores genéticos que poderiam potencialmente revolucionar o tratamento do câncer. A divisão de pesquisa tinha estado lutando com terapias direcionadas por anos e, subitamente, aqui estava este perfeito caso de teste. Então você usou ela, Maxwell disse categoricamente. Você manteve ela escondida em uma instalação de cuidado e explorou seu material genético para desenvolver nexos. Eu vi uma oportunidade, William corrigiu. Uma oportunidade para criar algo significativo de tragédia. Os protocolos Nexus têm salvado centenas de vidas já, com milhares mais por vir, incluindo, ironicamente, suas filhas.
O casual jeito William referenciou. Emily fez o sangue de Maxwell ferver. Onde está Sarah agora? William hesitou. Então respondeu. Lakewood Haven. Ela tem estado lá pelos passados 3 anos, recebendo o melhor possível cuidado. Em um persistente estado vegetativo, Maxwell pressionou. Uma fugaz expressão cruzou o rosto de William, algo Maxwell não pôde bem identificar. Sua condição é nossa complexa. Significado. Significado que enquanto ela não tem recuperado total consciência, tem havido sinais de consciência, mínimas respostas a estímulos, nada os doutores classificariam como significativa recuperação, mas o suficiente para justificar contínuo cuidado e observação. Esperança, frágil mas insistente, floresceu no peito de Maxwell. Ela é responsiva? Minimamente, William enfatizou. Não construa isso para algo, isso não é, Max. A mulher você conhecia está ida. O que permanece é uma sombra, valiosa por sua genética contribuição para a ciência médica. Mas não. Não. Maxwell cortou ele, sua voz como gelo. Não reduza ela a um sujeito de pesquisa. Ela é mãe de Emily. Ela era a mulher eu amava. E você tem mantido ela de nós ambos por 7 anos. William espalhou suas mãos em um placativo gesto. O que você teria feito diferente? Criado uma criança como um solteiro pai, enquanto rodando uma global corporação e visitando a inconsciente mãe em uma instalação de cuidado. Como isso teria servido os interesses de qualquer um? Isso não era sua decisão para fazer, Maxwell repetiu, cada palavra precisa e cortante. Não, William concordou surpreendentemente. Não era. Mas eu fiz isso e aqui estamos. Ele olhou para seu relógio. Então, o que acontece agora? Você tem montado sua evidência. Você claramente tem sua moral e indignação. Você vai ter eu preso, destruir a empresa nós construímos juntos? E para quê? Para satisfazer sua raiva? Não, Maxwell disse, levantando-se em seus pés. Eu estou indo para levar minha filha para encontrar sua mãe. Eu estou indo para trazer Sarah para casa, onde ela pertence, com o melhor privado cuidado dinheiro pode comprar. E quanto a você, ele pausou, olhando para baixo para o homem que tinha traído ele tão completamente. Você vai assinar sobre seu interesse na Nexus Biotech para um fundo beneficiando pesquisa de câncer pediátrico. Você vai renunciar da Bennett Industries efetivo imediatamente. E você vai fornecer completa, detalhada documentação de cada aspecto da condição e tratamento de Sarah pelos passados 7 anos. A expressão de William endureceu. E se eu recusar? Então eu vou usar todo o recurso à minha disposição para assegurar você passe o resto de sua vida na prisão por fraude médica, roubo de identidade, falsificação de registros médicos e quaisquer outras acusações. Minha equipe legal pode compilar. A escolha é sua. Você precisa de mim, William disse, uma nota de desespero rastejando para sua voz. A fusão Peterson, a expansão europeia. Você não pode gerenciar aquele sozinho. Observe-me, Maxwell respondeu simplesmente. O impasse durou vários tensos segundos antes William olhou para longe. Eu vou precisar de tempo para preparar a documentação, arranjar a transferência de ações Nexus. Você tem até amanhã de manhã. Meus advogados vão encontrar você em seu escritório às 9 a.m. Maxwell moveu-se em direção à porta, indicando sua reunião estava concluída. E Will, se você tentar destruir registros, transferir ativos ou de outra forma obstruir este processo, eu vou saber. Eu tenho pessoas no Nexus, na Bennett Medical e no Lakewood Haven a partir desta tarde. William levantou-se lentamente, um derrotado homem. Você pensou em tudo. Eu aprendi do melhor, Maxwell disse sem humor. Agora saia de minha casa. Depois William partiu. Maxwell serviu-se um whisky escocês com ligeiramente tremendo mãos.
As revelações da noite tinham sido ainda mais impressionantes do que ele tinha antecipado. Sarah, viva todos estes anos, sua condição não sem esperança, como William tinha implicado, mostrando sinais de consciência. Os protocolos Nexus desenvolvidos de seu genético, material agora salvando a vida de sua filha. Seu telefone tocou, Reeves ligando de fora de Lakewood Haven. Eu tenho confirmado, ela está aqui, o investigador relatou sem preâmbulo. Quarto 217. Eu não pude entrar para ver ela, seguranças apertadas, mas eu verifiquei sua presença através de um enfermeiro. Eles conhecem ela como paciente S. Alguma informação sobre sua condição? Nada específico, mas a instalação especializa-se em traumático cérebro, lesões e cuidado pós-coma. Não apenas armazenando pacientes, ativos protocolos de tratamento, terapias de reabilitação. Este não é um lugar onde eles enviam pessoas para ser esquecidas, Sr. Bennett. É onde eles enviam pessoas quando eles estão esperando por recuperação. As implicações enviaram a mente de Maxwell correndo. Se Sarah estava recebendo ativo tratamento em vez de apenas cuidado de suporte, havia razão para esperar por melhoria. Talvez significativa melhoria em sua condição. Eu estarei lá amanhã, Maxwell decidiu. Tenha seu contato pronto para nos colocar dentro. Depois de encerrar a chamada, Maxwell abriu seu laptop e começou a fazer arranjos. Uma médica equipe de transporte para trazer Sarah de volta para Boston, uma vez ele tinha avaliado sua condição. Reformas em sua raramente usada casa geminada de Beacon Hill para acomodar especializado equipamento médico. Consultas com os principais neurologistas do país, especializando-se em traumático lesão cerebral e prolongados distúrbios de consciência. Conforme ele trabalhou através da noite, um peso levantou de ombros de Maxwell, o peso de não saber, de procurar sem direção. Sarah estava viva. Emily estava respondendo a tratamento. E pela primeira vez em 7 anos, as fragmentadas peças de sua vida estavam começando a realinhar em um coerente todo. Amanhecer estava rompendo sobre o porto de Boston, quando Maxwell finalmente fechou seu laptop. Em algumas horas ele diria a Emily que eles estavam indo em uma jornada para encontrar sua mãe. Ele não sabia o que eles encontrariam no Lakewood Haven. Não sabia se Sarah reconheceria eles ou responderia a eles. Mas eles estariam juntos, a família que deveria ter sido todo o tempo. E isso, ele realizou com surpreendente clareza, era tudo o que verdadeiramente importava. Lakewood Haven aninhava-se entre as montanhas Berkshire como um segredo esperando para ser descoberto. A entrada discreta da privada instalação médica, marcada apenas por uma simples placa de latão, desmentia o estado da arte e cuidado fornecido dentro de suas paredes. Conforme Maxwell navegava a sinuosa estrada levando ao principal edifício, Emily olhou pela janela de seu assento de carro, olhos arregalados com admiração na folhagem de outono pintando a paisagem em brilhantes tons de carmesim e ouro. É tão bonito aqui, ela observou, sua voz mais forte do que ela tinha sido em semanas. O experimental tratamento estava funcionando, cada dia trazendo notáveis melhorias em sua energia, seu apetite, seu entusiasmo pela vida. Mamãe gosta de árvores? Maxwell sorriu para o jeito. Emily tinha começado a referir-se a Sarah como mamãe, natural, não forçado, como se ela tivesse sempre conhecido ela. Ela amava eles, especialmente no outono. Ela costumava fazer longas viagens até Vermont apenas para ver as folhas mudarem. Eles tinham discutido sua jornada extensivamente com a Dra. Winters e o psicólogo de Emily. Nenhum pôde prever como Emily poderia reagir a encontrar uma mãe que pode não responder a ela, mas ambos concordaram que honestidade era essencial. Maxwell tinha explicado a condição de Sarah em termos. Emily podia entender que sua mãe tinha estado em um muito profundo sono por um longo tempo, que ela pode não ser capaz de falar ou mover muito,
mas que em algum lugar dentro ela pode ainda ouvir eles. O que, se ela não sabe quem eu sou? Emily tinha perguntado a noite antes sua partida. Então nós vamos apresentar-nos, Maxwell tinha respondido simplesmente. E nós vamos continuar voltando, continuar falando com ela, até talvez um dia ela faça. Agora, conforme eles puxaram para a circular entrada de automóveis do Lakewood Haven, Emily agarrou o caderno de esboços de sua mãe. Um presente Maxwell tinha dado a ela depois de explicar. Eles estavam indo para visitar Sarah. Dentro estavam desenhos. Sarah tinha feito anos atrás vislumbres para sua criativa mente que Emily tinha estudado com intensa fascinação. Pronto? Maxwell perguntou, desligando o motor. Emily assentiu solenemente. Pronta? Doutora Elaine Winters, a diretora da instalação, cumprimentou eles na área de recepção, um quente, iluminado pelo sol espaço projetado para sentir mais como um luxo retiro do que uma médica instituição. Maxwell tinha falado com ela extensivamente por telefone o anterior dia, explicando as extraordinárias circunstâncias que tinham mantido ele inconsciente da presença de Sarah lá. Sr. Bennett, Emily, ela disse, curvando-se ligeiramente para endereçar a criança diretamente. Bem-vindos ao Lakewood Haven. Eu tenho estado ansiosa para encontrar vocês ambos. Emily, subitamente tímida, apertou mais perto ao lado de Maxwell, mas ofereceu um pequeno sorriso. Nós preparamos Sarah para sua visita, Dra. Winters continuou, conforme ela guiou eles através. A instalação. Eu quero enfatizar que enquanto ela tem mostrado algumas encorajadoras respostas a estímulos em recentes meses, você deveria gerenciar suas expectativas. Recuperação de condições como as dela é imprevisível e frequentemente procede a seu próprio ritmo. Que tipos de respostas ela tem mostrado? Maxwell perguntou, sua voz cuidadosamente controlada. Rastreamento ocular, mudanças na respiração quando música é tocada, algum movimento de mão que aparece proposital em vez de reflexivo. Dr. Winters parou fora de uma porta marcada 217. Estes podem parecer pequenos, mas eles representam significativa neurológica atividade em alguém. Com sua história, Maxwell sentiu a mão de Emily apertar ao redor da dele. Podemos ver ela agora? A criança perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Dr. Winters assentiu. Ela está bem dentro. Leve tanto tempo quanto você precisar. O posto da enfermeira está bem abaixo. O corredor, se você precisar de qualquer coisa. O quarto eles entraram era surpreendentemente caseiro. Suave e natural luz filtrando através de cortinas leves, plantas na peitoril da janela, emolduradas fotografias de natureza nas paredes e lá, em uma especialmente projetada cama posicionada para encarar as grandes janelas, com vista para as montanhas jazia Sarah. A respiração de Maxwell prendeu em sua garganta. 7 anos tinham passado. Ainda ele a teria conhecido em qualquer lugar. Seu cabelo, mais longo agora e salpicado com prematuro prata, emoldurava um rosto mais magro do que ele lembrava, mas ainda inconfundivelmente dela. Equipamento médico cercava sua cama, monitorando o vital. Sinais e fornecendo o necessário suporte, mas o quarto tinha sido arranjado para minimizar sua clínica presença. Emily ficou congelada na porta, seus olhos arregalados conforme ela absorveu a cena. Maxwell ajoelhou-se ao lado dela, um braço ao redor de seus ombros. Está bem, ele murmurou. Nós podemos levar isso lentamente. Emily olhou de seu pai para a ainda figura na cama, então de volta novamente. Ela parece comigo, ela sussurrou, admiração em sua voz. Sim, Maxwell concordou, emoção engrossando sua voz. Ela faz. Reunindo sua coragem, Emily aproximou-se da cama, Maxwell seguindo de perto atrás. Oi, mamãe, ela disse suavemente. Eu sou Emily. Eu sou sua filha. Nenhuma visível resposta veio de Sarah, mas o monitor de frequência cardíaca mostrou uma leve aceleração.
Talvez coincidência, talvez não. Emily olhou para cima para Maxwell, incerteza em seus olhos. Ele assentiu encorajadoramente. Continue falando. Conte a ela sobre você. E assim ela fez. Com a natural habilidade de contar histórias de infância, Emily empoleirou-se cuidadosamente na beira da cama e compartilhou seu mundo com a mãe ela tinha nunca conhecido. Ela falou sobre seus favoritos livros, o urso de pelúcia Maxwell tinha dado a ela, seu recém-descoberto amor por pintura. Ela descreveu o hospital onde ela estava melhorando, os amigos ela tinha feito lá, o sundae de sorvete uma bondosa enfermeira tinha contrabandeado para seu aniversário. Durante o monólogo de Emily, Maxwell observou o rosto de Sarah atentamente, procurando por qualquer sinal de consciência. Ele pensou, ele detectou sutis mudanças, um leve tensionamento ao redor de seus olhos quando Emily riu, um mal perceptível movimento de dedos quando Emily mencionou pintura. Mas ele não pôde estar certo se ele estava vendo o que ele desesperadamente queria ver ou atuais respostas. Quando Emily pausou, Maxwell tomou sua vez, sentando gentilmente no oposto lado da cama e pegando a mão de Sarah na sua. Olá, Sarah, ele disse, sua voz quebrando ligeiramente. Tem sido um longo tempo. Eu tenho sentido sua falta todos os dias. Ele pausou, reunindo a si mesmo. Eu encontrei nossa filha. Ela é incrível, corajosa e inteligente e criativa, exatamente como você. Ela tem estado lutando uma difícil batalha, mas ela está vencendo. Os doutores dizem ela está respondendo melhor do que eles poderiam ter esperado ao tratamento. Conforme ele falava, Maxwell sentiu uma leve pressão contra sua palma. Tão fraca ele pode ter imaginado isso, exceto que isso aconteceu novamente quando ele mencionou o tratamento de Emily. Ele olhou para o rosto de Sarah e viu algo que parou seu coração. Uma lágrima traçando lentamente por sua bochecha. Emily, ele disse silenciosamente, eu acho sua mãe pode ouvir-nos. Os olhos da criança arregalaram-se. Realmente? Como você sabe? Observe, Maxwell disse. Falou diretamente para Sarah novamente. Sarah, se você pode ouvir-me, tente apertar minha mão. A pressão veio novamente, fraca, mas inconfundível. Emily ofegou, seu rosto acendendo-se com admiração. Ela ouve-nos. Papai, ela ouve-nos. Ela inclinou-se mais perto para sua mãe. Mamãe, eu trouxe algo. Disse para mostrar a você. É seu caderno de esboços. Papai deu isso a mim. Eu tenho estado praticando desenho como você. Emily cuidadosamente abriu o livro, segurando isso onde Sarah poderia ver se ela fosse capaz de focar. Este é meu favorito, ela disse, virando para uma paisagem Sarah tinha pintado do porto de Boston ao pôr do sol. Papai diz, este é onde vocês costumavam caminhar juntos. Conforme eles continuaram conversando, revezando-se compartilhando histórias e memórias, os sinais de Sarah's consciência tornou-se crescentemente aparente. Lágrimas, leves movimentos, mudanças em padrões de respiração. Quando uma enfermeira veio para checar eles, Maxwell descreveu o que eles tinham observado. Isso é mais resposta do que nós temos documentado antes, ela disse claramente animada. Eu vou anotar isso em seu prontuário e deixar Dr. Winters saber imediatamente. Sobre os próximos vários. Horas, eles estabeleceram um padrão. Emily leria do caderno de esboços de sua mãe ou compartilharia histórias. Maxwell falaria sobre o passado deles juntos e planos para o futuro. E Sarah responderia em sua limitada maneira, cada reação parecendo ligeiramente mais forte que a última. Pela tarde, Emily tinha se enroscado na cama ao lado de sua mãe. Vocês passam assim, cuidadosamente, evitando o equipamento de monitoramento e adormecido. Maxwell sentou observando eles ambos, sua filha e a mulher. Ele tinha nunca parado de amar, sentindo um senso de completude. Ele tinha pensado para sempre perdido. Dr. Winters retornou, revisando os prontuários de Sarah com evidente interesse. Isto é notável.
Ela disse silenciosamente, atenta ao sono de Emily. Nós temos visto mais documentadas respostas hoje do que nos passados 3 meses combinados. O que isso significa? Maxwell perguntou, esperança e medo batalhando dentro dele. É muito cedo para fazer definitivas previsões, Dra. Winters advertiu. Mas este nível de resposta sugere pode haver mais potencial para a recuperação do que previamente avaliado. O humano cérebro é notavelmente resiliente, capaz de forjar novas vias neurais mesmo depois de significativo trauma. Às vezes, tudo isso precisa é o certo estímulo, como ouvir a voz de sua filha, Maxwell sugeriu. O Dr. Winters assentiu. Exatamente. Emocionais conexões podem às vezes alcançar pacientes quando outros métodos falham. Ela hesitou, então adicionou. Eu entendo, você está planejando realocar Sarah para Boston. Sim, eu já arranjei para uma médica equipe de transporte e configuração em casa. Eu gostaria de propor uma alternativa, Dra. Winters disse. Nossa instalação aqui é especificamente projetada para casos como os de Sarah, com especializado equipamento e terapêuticas abordagens não facilmente replicadas em um ambiente doméstico. E se, em vez de mover ela, você e Emily realocassem-se aqui temporariamente? Nós temos acomodações para hóspedes para familiares, e Emily poderia continuar seu tratamento em nosso afiliado centro pediátrico, apenas 20 minutos de distância. Maxwell considerou a sugestão. Você pensa estar aqui beneficiaria Sarah mais do que mover ela? Eu faço. Consistência é importante em neurológica recuperação? E baseado nas respostas de hoje, eu acredito ter você e Emily visitando regularmente poderia ser o catalisador seu cérebro precisa para continuar reestabelecendo conexões. A decisão foi surpreendentemente fácil. Nós vamos fazer isso. Eu posso trabalhar remotamente e, se os doutores de Emily concordarem, seu tratamento pode ser continuado em seu afiliado centro. Não há nada mantendo-nos em Boston que é mais importante que isto. Quando Emily acordou, eles discutiram um novo plano com ela. Entusiasmada a resposta, nós conseguimos ficar perto da mamãe e ajudar ela a acordar. Assentou quaisquer persistentes dúvidas sobre as seguintes semanas. Eles estabeleceram uma nova rotina manhãs. Eram dedicadas ao tratamento de Emily no centro pediátrico, onde seu progresso continuou a impressionar sua equipe médica. Tardes e noites eram passadas com Sarah, cujas respostas cresceram gradualmente, mais pronunciadas movimentos oculares, rastreando sua presença, dedos enrolando ao redor dos deles, quando eles seguravam suas mãos, mudanças em padrões de respiração que pareciam corresponder a emocionais momentos em suas conversas. 1 mês em sua estadia, durante um pôr-do-sol que pintou o quarto de Sarah, em tons reminiscentes de suas favoritas pinturas, Emily estava mostrando sua mãe um novo desenho ela tinha criado. Veja, mamãe, é todos nós juntos na praia. Papai diz quando você está. Melhor nós podemos ir para Cape Cod e construir castelos de areia e procurar por conchas e tudo. Maxwell, que tinha se afastado para pegar uma chamada de negócios, retornou para encontrar Emily tagarelando. Ele pausou na porta, contente em observar sua unilateral interação, quando algo fez seu coração parar. Os lábios de Sarah estavam movendo-se. Emily, ele disse silenciosamente, tentando manter sua voz firme. Continue falando para sua mãe, não pare. Emily, sentindo algo importante estava acontecendo, continuou sua descrição de aventuras na praia com renovado entusiasmo. Maxwell moveu-se para o lado de Sarah, observando atentamente, conforme seus lábios formavam palavras sem som, sua testa franzida com concentração. Sarah, ele incitou gentilmente. Nós estamos aqui. Emily e eu estamos bem aqui com você. Um som emergiu, fraco, rouco de anos de desuso, mas inconfundivelmente sua voz. Illy. Os olhos de Emily arregalaram-se para perfeitos círculos. Ela disse meu nome. Papai, ela disse, meu nome.
Maxwell apertou o botão de chamada para a enfermeira, seus próprios olhos enchendo-se com lágrimas. Sim, querida, ela fez. O que seguiu foi um frenesi de médica atividade. Doutores examinando Sarah, conduzindo testes, documentando sua inesperada vocalização. Este é significativo progresso, Dr. Winters explicou mais tarde. Ele sugere maior cortical função do que nós previamente acreditávamos possível nesta etapa. Nós vamos precisar de ajustar seu programa de reabilitação imediatamente, construir sobre essa descoberta. Aquela noite, depois Emily tinha adormecido em seus aposentos de hóspedes, Maxwell retornou para o quarto de Sarah. O luar fluindo através da janela lançou ela em um prateado brilho, e por um momento ele foi transportado de volta para seus primeiros dias juntos. Noites passadas conversando até o amanhecer, planejando futuros que tinham parecido ilimitados então. Eu nunca parei de procurar por você, ele disse suavemente pegando sua mão. Nunca parou de amar você. E agora que eu tenho encontrado você, eu estou nunca deixando ir novamente. Seus dedos contraíram-se contra os dele e seus lábios moveram-se novamente. Ele inclinou-se mais perto, forçando para ouvir. Maxwell, ela conseguiu, o esforço evidente em cada sílaba. Eu estou aqui, ele assegurou ela, lágrimas fluindo livremente agora. Eu estou bem aqui. Emily, ela disse novamente, sua voz ligeiramente mais forte. Nossa filha. Sim, ele confirmou, seu coração subindo. Nossa linda, corajosa, incrível filha. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Sarah. Antes exaustão reivindicou ela. E ela derivou de volta para o sono, sua mão ainda apertada na dele. 6 meses mais tarde, em uma nítida manhã de primavera, 3 figuras fizeram seu caminho lentamente ao longo da margem de um pequeno lago nos terrenos de Lakewood Haven. Sarah, sentada em uma especializada cadeira de rodas, observou conforme Emily perseguiu gaivotas na beira da água. Maxwell caminhou ao lado dela, uma mão descansando levemente em seu ombro. A recuperação de Sarah tinha desafiado todas as médicas expectativas. Enquanto ela ainda enfrentava significativos desafios, limitada mobilidade em seu lado direito, fala que às vezes falhava quando ela estava cansada, suas cognitivas funções tinham retornado notavelmente intactas. Lacunas de memória permaneceram, particularmente ao redor do tempo do nascimento de Emily, mas cada dia parecia trazer novas conexões, novas recordações. Emily agora em cheio. Remissão saltou de volta para eles, suas bochechas coradas com saúde e excitação. Mamãe, papai, olhem o que eu encontrei! Ela estendeu uma perfeitamente formada pena azul, um presente da expedição da manhã. Sarah aceitou isso com sua boa mão, sorrindo ao entusiasmo de sua filha. É bonito, querida, exatamente como você. Maxwell observou eles juntos. As 2 pessoas ele amava mais no mundo, ambos retornaram a ele contra impossíveis probabilidades. A estrada à frente permaneceu desafiadora. Sarah precisaria de contínua reabilitação, possivelmente por anos. Emily exigiria regular monitoramento para assegurar o câncer não retornasse. E ele tinha uma empresa para reconstruir, seguindo a partida de William, com um renovado foco em ética médica, pesquisa e transparência. Mas neste momento, observando Emily ensinando Sarah como fazer um desejo em um cabeça de sementes de dente de leão, Maxwell sabia, com certeza profunda, que tudo estaria tudo certo. Eles tinham encontrado um ao outro através do tempo e tragédia, forjado uma família de fragmentos que deveriam nunca ter sido separados. O que você está pensando sobre? Sarah perguntou, notando sua contemplativa expressão. Maxwell sorriu, curvando-se para beijar ela gentilmente. Apenas que algumas coisas, uma vez quebradas, podem ser reconstruídas ainda mais fortes do que antes. Os olhos de Sarah, sábios com a perspectiva de alguém que tinha viajado de volta da beira da existência, encontraram os dele. Não quebrado, ela corrigiu suavemente. Apenas separados por um tempo.
como peças de quebra-cabeça esperando para ser juntadas. Emily, retornando de sua caça de dente de leão, jogou seus braços ao redor deles ambos. Podemos ter um piquenique pela grande árvore de carvalho, a uma onde os pássaros fazem todo aquele barulho? Absolutamente, Maxwell concordou, ajudando Sarah a navegar sua cadeira de rodas ao longo do caminho à beira do lago. Conforme eles moveram-se para frente juntos, pai, mãe, filha, a manhã-luz solar pegou eles em seu dourado abraço, iluminando 3 vidas que tinham encontrado seu caminho para casa um ao outro contra todas as probabilidades.